Bem-vindos ao canal As Quatro Estações. E este programa é parte da playlist Conversa Animal, conduzido por Natasha Hostos e por mim. Natasha Hostos é doutora pela UFMG, pesquisadora da Fiocruz Minas, Instituto René Rachou. E eu sou Regina Horta Duarte, professora do programa de pós-graduação em História pela UFMG e sou financiada e tenho o apoio do CNPq. Natasha e eu coordenamos o Centro de Estudos dos Animais, na UFMG. E além de se inscrever neste canal, As Quatro Estações, visite também e siga as atividades de nosso grupo pelo Instagram, Centro Animais, pelo Twitter, @Centro Animais, e em breve por nosso blog. Nesta playlist Conversa Animal, o nosso objetivo é dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, países e instituições que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo aos estudos sobre os animais. E hoje temos o privilégio de receber o professor Diogo de Carvalho Cabral. Diogo graduou-se em Geografia, fez mestrado e doutorado em Geografia, não, fez mestrado em História, desculpem, doutorado em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um sanduíche na University of British Columbia, nos Estados Unidos. Atuou como pesquisador da Fiocruz, do IBGE e da Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres. Atualmente, Diogo é professor na Trinity College Dublin, na Irlanda. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Para mostrar aqui. Isso. Então, ele é professor no Trinity College de Dublin. Em 2016, ele recebeu o prêmio de melhor artigo do Journal of Historical Geography com o artigo Into the Bowels of Tropical Earth, Leaf Cutting Ants and the Colonial Making of Agrarian Brazil. Em 2017, recebeu menção honrosa no prêmio Milton Santos, que é promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional. Em 2014, ele publicou seu livro Na Presença da Floresta, Mata Atlântica e História Colonial e organizou, em 2016, o livro Metamorfoses Florestais, Culturas, Ecologias e as Transformações Históricas da Mata Atlântica, junto com Ana Bustamante. Publicou vários capítulos de livros e tem numerosos artigos em revistas de excelência, como Ambiente e Sociedade, Luso Brazilian Review, Revista de História Regional, Vara História, Landscape History, ALAC, Boletim do Museu Paraense Emílio Guild, Revista Brasileira de História, Journal of Historical Geography, entre muitas outras. Um de seus mais recentes artigos é o foco de nossa conversa de hoje, e saiu no número de janeiro, eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, desculpem, e saiu no número de janeiro de 2021, na Environmental History, a importante revista da American Society for Environmental History. O título é Meaningful Clearings, Human and Negotiated Landscapes in 19th Century Brazil. E a nossa conversa de hoje, portanto, é entre humanos e formigas. Prazer em ter você aqui, Diogo, e agora a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, viu, Regina? E obrigada, Natasha, também, pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. Acho o máximo, eu fico todo bobo de estar aqui conversando com vocês. Me sinto super honrado. E é um privilégio usar esse canal que vocês criaram aqui. Então, Regina, como você falou, esse é um dos meus mais recentes artigos. Ele é fruto de uma... Bom, deixa eu compartilhar logo aqui minha tela antes que eu esqueça. Espera aí. Só um instantinho. Vou botar aqui no primeiro slide. Esse artigo, ele é um dos mais... Desculpe, Diogo, você não quer pôr no modo de exibição o PowerPoint? Assim, né? Fica melhor. Então, esse artigo ele é fruto de uma
indagação, de uma inquietação, digamos assim, que eu tenho já há algum tempo, mas eu nunca tinha conseguido, eu acho, canalizar as energias necessárias para enquadrar e dar uma primeira resposta a essa questão. Bom, antes de entrar aqui rapidinho, que eu preciso fazer isso, é importante. Esse trabalho eu fiz, na verdade, quando eu ainda era Newton International Fellow da Universidade de Londres, então eu tive apoio da British Academy, que é uma agência de financiamento britânica. Eu sou muito grato à British Academy e ao Reino Unido por ter me financiado, por ter permitido que eu fizesse esse trabalho. Mas então, como eu estava falando, esse é uma indagação minha, é uma inquietação minha, que é no seguinte sentido. Eu, embora ache, evidentemente, totalmente válido que as pesquisas em história animal sejam feitas do ponto de vista dos humanos, né? Dos humanos como atores, agentes, que fazem coisas como os animais, que olham para os animais e os descrevem, os representam, né? E os interpretam. Eu acho, evidentemente, totalmente legítimo. Mas eu, enfim, já de alguns anos, eu acho que a gente precisa avançar, ou pelo menos a gente precisa olhar de outro ponto de vista, para contar histórias em que os próprios animais tenham uma, digamos assim, uma voz mais ativa, né? Que eles sejam narrados e interpretados como sujeitos ativos que fazem coisas, que fazem o mundo também, a seu próprio modo, né? E para a gente poder fazer isso, metodologicamente, eu acho que uma coisa chave é a gente criar métodos alternativos de leitura das fontes, né? Claro, os historiadores ambientais, os historiadores animais, eles não usam, ou bom, alguns não usam apenas as fontes escritas tradicionais que os historiadores usam outros métodos, usam métodos de campo, usam métodos etológicos de observação direta dos animais, mas a maioria dos historiadores ambientais animais ainda usa, basicamente, né, fontes escritas. Sendo assim, eu acho que a gente precisa avançar em novos métodos de como ler, hábitos de leitura, né, como algumas pessoas chamam, para conseguir interpretar as fontes escritas de outra forma. E o ponto central aqui, que é uma reivindicação que eu começo a fazer, acho que até em artigos anteriores eu toquei nisso, mas é nesse artigo que eu entro com mais firmeza nessa reivindicação, que é a de que os textos escritos, as fontes que a gente lê, elas não são produtos simplesmente de mentes humanas olhando para o mundo e descrevendo as coisas, né? Inclusive os outros animais. Na verdade, os textos são coproduzidos, né? Nas relações humano-não humano. Né? Essa é uma reivindicação metodológica e teórica chave desse trabalho. Né? Quer dizer, é claro que nesse artigo eu estou interessado digamos assim, na substância histórica do meu assunto. Né? Eu estou interessado em saber como que as formigas ajudaram a modelar a história do século XIX no Brasil. Mas, digamos assim, um ponto que é ainda mais fundamental, mais importante nesse artigo, é um ponto metodológico, teórico. Eu quero conseguir avançar esse ponto, essa reivindicação de que os textos são coproduzidos, né? E com isso, o que significa isso? Que a gente consegue ler nos textos escritos traços do fazer, do entender não humano, animal não humano, né? Então, isso aqui é só uma citação do próprio artigo, evidentemente, que eu falo assim: as palavras em uma página não são produto apenas da mente dos escritores humanos, elas são símbolos linguísticos cujos significados foram negociados
por meio de comunicação corporificada e geograficamente mediada com organismos não simbólicos. Formigas e pessoas entendem umas às outras, interpretando as práticas espaciais de seus interlocutores e as paisagens resultantes. Embora as formigas tenham interpretado o mundo humano representando indicialmente, por meio de índices, né, pistas olfativas, táteis e visuais, tanto dentro dos seus ninhos quanto nas suas interlândias de recursos, os humanos interpretaram o forrageamento das formigas por meio de convenções linguísticas, como roubo, como guerra, né? Devemos estar atentos a como os enunciados textuais frequentemente triangulam um diálogo entre o público humano, né? Ou seja, a quem as pessoas que os escritores estão querendo atingir intencionalmente, né? E aqueles eus não humanos que desafiam a representação linguística com sua eloquência semioticamente opaca. Nossas práticas de leitura das fontes devem ser capazes de desenterrar essas ações intracomunicativas, humano-não humano, que sustentam que, na superfície, parecem ser relações sujeito-objeto, não dialógicas. Bom, mas então, entrando na matéria propriamente histórica disso tudo, o meu objetivo aqui é entender como que a transformação da Mata Atlântica, aí, nesse caso da Mata Atlântica do Sudeste, né, do Brasil, ali da área do Rio, São Paulo, Minas, principalmente, sul de Minas, né? Como que a transformação dessas paisagens florestais provê um ambiente em mutação a partir do qual as relações entre humanos e formigas vão se transformar, né? E como que eles vão se comunicar, né? A partir desses lugares que estão sendo transformados, que são as clareiras, né? Os humanos avançando sobre a floresta, derrubando e queimando para plantar, né? Nessa época, sobretudo, café, mas outras culturas também, outras culturas de subsistência, mandioca, e também para produzir pastos, né? Então, como que essa transformação ambiental significou coisas diferentes para humanos e para as saúvas, né? Para as nossas queridas saúvas. Então, isso aqui é só para mostrar a área na qual eu estou interessada, né? Já falei que é essa área do sudeste do Brasil. Isso aqui é só para mostrar rapidamente que houve um processo de desflorestamento muito intenso nessa época, né? Na segunda metade do 19, principalmente devido ao café. Quer dizer, isso nada comparado com os índices de desmatamento da Amazônia hoje, né? Mas para a época, 720 km² por ano era muita coisa, né? Agora, infelizmente, não é nada. Então, aqui é importante a gente entender melhor isso. Quando as florestas são cortadas e queimadas, isso significa uma coisa para os humanos, né? Quer dizer, para alguns humanos. Aí também a gente não pode homogeneizar, né? Até porque esse quadro clássico ele mostra agentes diferentes, né? Mostra os escravizados africanos, que certamente tinham uma visão do que era aquilo, e dos senhores, que eram donos, inclusive da mão de obra, com outra visão daquilo. Mas o meu ponto aqui é que, quando essa floresta era derrubada e queimada para o avanço da cafeicultura e de outras culturas, essa transformação ambiental produzia um habitat muito mais favorável para as saúvas, né? Por quê? Porque produzia um ambiente mais ensolarado, né? Mais seco, e também com espécies vegetais que as saúvas gostam muito mais, né? Aí a gente tem que entender um pouco melhor isso. Que espécies eram essas, né? Quando se derruba uma floresta, né, e se produz, digamos assim, um mosaico uma paisagem em mosaico, né? Porque você tem as plantações, né? E do lado você ainda tem reservas de mata, né?
ou seja, você tem fragmentos ainda de floresta. Na borda desses fragmentos de floresta, a tendência é que as espécies que estão ali sejam espécies pioneiras, né? Sejam espécies que crescem rápido, que se aproveitam do ambiente mais ensolarado, um pouco mais seco, né? Essas espécies pioneiras tendem a ser arbustos, né? Tendem a ser espécies menores. As folhas delas, por uma série de razões, as saúvas gostam mais, tendem a ser mais tenras, tendem a ter uma certa composição química que elas gostam mais, né? E também, evidentemente, as culturas, né, as lavouras também são muito atacadas pelas saúvas, sobretudo quando são quando são plantas exóticas, né? Como é o caso do café, né? Que não tem nenhum tipo, a planta, né, o cafezeiro, não tem nenhum tipo de defesa química contra essa uva, né? E, claro, por que as saúvas cortam esses pedaços de planta, né? Folhas, frutos, porque elas levam esses pedacinhos para dentro dos ninhos, né? E maceram esses pedaços de biomassa e constroem uma espécie de solozinho, né? Onde elas cultivam fungo, né? O alimento delas é fungo, basicamente. Elas também, quer dizer, os filhotes né? Das formigas, eles só comem fungo, né? As formigas adultas também se alimentam um pouco da seiva, né? Elas vão carregando os pedaços de folha e elas chupam um pouquinho da seiva, elas também se alimentam disso. Mas os filhotes só se alimentam do fungo. Isso aqui é só uma ilustração, fotos que eu tirei ao longo da vida. Isso aqui, se eu não me engano, é lá no campus da Univangélica, do nosso querido Sandro Dutra, quando teve aquele evento. A Regina, acho que estava lá em 2017, a escola de pós-graduação da Social. Eu estava sim. Estava lá, né? Eu tirei essas fotos lá, se eu não me engano. Então, isso aqui é só para mostrar o quão gigantesco podem ser os ninhos de algumas espécies, né? São várias espécies de saúva, são quase 20, né? No Brasil tem 9, se eu não me engano, 5 das quais eu acho só tem no território brasileiro. Bom, isso aqui eu já abordei de certa forma, é um certo círculo vicioso para os humanos, né? Para as formigas é um círculo virtuoso, em que o desflorestamento leva ao aumento da densidade de ninhos de saúva, e essa maior densidade de ninhos leva a uma permanência de uma paisagem que não se regenera, né? Porque as saúvas elas atacam as plantas que crescem, né? Então elas dificultam a regeneração florestal. Então há um certo círculo aí que vai se retroalimentando, né? Positivamente. Isso aqui é só para ilustrar a planta do cafezeiro, que era a principal cultura do século XIX e que era muito atacada, né, pelas formigas. Agora, tem uma coisa interessante sobre o cafezeiro, que é algo que eu exploro no artigo, que é o fato de que, na verdade, a cafeína é tóxica para as formigas. Ela é tóxica. E isso me dá a oportunidade de fazer um argumento que eu acho muito interessante, que é o seguinte: as formigas não são os animais em geral, né? Eles não são máquinas, não são autômatos, né? Como dizia o Descartes. Eles são seres que pensam de uma outra forma, não simbolicamente. O ponto aqui que eu faço é o seguinte: o fato do cafezeiro ser tóxico não significa que elas não vão cortar, porque tudo depende de uma avaliação custo-benefício, né?
Claro, se fosse uma toxicidade altíssima, impeditiva, elas não colheriam folhas de cafezeiro, mas não é. É uma toxicidade tolerável, né? Então, me parece que na avaliação custo-benefício, elas pesando entre, ok, tem uma certa toxicidade, mas tem tanto, e é tão fácil de coletar, que vai me poupar tanto trabalho, que vale a pena, né? Que vale a pena. Inclusive, há relatos, eu tenho um, pelo menos, né? Que eu peguei no século XIX, de um entomólogo, se não me falha a memória, dizendo que áreas onde o cultivo do cafezeiro não é monocultivo, né? As saúvas não atacam tanto, né? Ou seja, elas são encorajadas a atacar os cafezeiros por causa da extrema concentração nas plantations, né? Então, esse é um ponto interessante também relacionado ao pensamento animal. Houve várias reações, várias respostas ao desfolhamento produzido pelas formigas, né? Algumas respostas foram técnicas, né? Como, por exemplo, máquinas que o pessoal criava. O pessoal criou várias ao longo do século XIX para combater as formigas. Eram máquinas principalmente para fumigamento, né? Ou seja, para jogar vapores tóxicos dentro do ninho das formigas, né? Então, houve vários modelos, patenteava-se esses modelos, né? Havia concursos, né? O governo provincial do Rio, por exemplo, promoveu um concurso para premiar o melhor projeto de máquina para matar formigas, né? Esse foi um dos projetos de máquina de fumigamento que apareceram no século XIX. Outra dinâmica muito interessante que surgia a partir do desfolhamento das formigas é o fato de que, muitas vezes, isso acontecia mais em áreas em que a propriedade era menor, né? Então, isso podia ser na franja rural urbana, né? Ou então na própria cidade, onde havia os quintais, né? O que acontecia era o seguinte: muitas vezes você estava na sua propriedade, você tinha a sua hortazinha, e a sua horta era atacada por saúvas vindas de outra propriedade, né? Elas têm saídas de um ninho, as saúvas conseguem percorrer um caminho de até 250 metros, né? O que significa que, se tiver um ninho na borda de uma propriedade, as trabalhadoras podem muito bem atacar as plantas, não daquela propriedade, mas de outra, né? Então, cria uma espécie de uma externalidade que é difícil de manejar, né? Porque aí a pessoa que está sendo prejudicada vai ter que cobrar do vizinho. Espera aí, você tem que matar esse ninho que está aí no seu vizinho, senão eu que vou ser prejudicado. Então, isso muitas vezes gerava demanda judicial, né? E também gerou, muitas vezes, foi muito comum, posturas municipais que obrigavam os proprietários, em determinadas épocas do ano, a matarem os ninhos, né? Se não fizessem, teria uma pena, teria uma multa, coisas assim, né? Se é só mostrar, enfim, é isso que eu estava falando, né? Como que as trilhas, né? Essas são trilhas subterrâneas, mas também tem as trilhas superficiais que as formigas usam para buscar recursos, né? Buscar as folhas. Isso é o que eu já falei, da coisa das posturas. Bom, então, tentando concluir, eu já devo ter passado do meu tempo, mas o importante aqui, eu acho, o mais importante, melhor dizendo, né, desse trabalho é mostrar que havia uma comunicação, digamos assim, havia uma negociação de significados quando as pessoas avançavam sobre a floresta,
arroteavam aquilo, transformavam, né, a floresta em lavouras, em mosaicos de lavouras e floresta, e como que isso significava certas coisas para as formigas, né? A gente não, enfim, é impossível da gente se colocar na pele das formigas, digamos assim, mas assim, se a gente fosse interpretar do nosso ponto de vista simbólico, seria alguma coisa assim: vá em frente e se multiplique, né? Porque isso aqui é meio que feito para você. Agora eu lembrei de um autor fantástico, um cara chamado Rafael Fortunato Nogueira Penido, é um mineiro que escreveu. Ele era advogado, mas aí resolveu escrever um tratado de medicina. O livro dele chama Tratado de Medicina e de Outros Assuntos de Interesse da Humanidade. É uma coisa assim engraçada, porque aborda quase de tudo, né? Desde taxas municipais até elixires, para as mais diversas coisas. Mas aí o interessante é o seguinte: tem um capítulo em que ele conta uma história das formigas. Aí ele fala assim: eu acho que as formigas pensam que a gente arroteia as florestas, que a gente planta as coisas para elas. É por isso que elas vão atrás porque elas sentem que aquilo ali é para elas, né? E nesse sentido, a chegada dos europeus nas Américas representou uma espécie de chegada dos libertadores das formigas, né? Nós somos uma espécie de servos das formigas. A gente está aqui para produzir um mundo melhor para as formigas. E é um pouco isso, né? Se a gente pudesse entrar na cabeça das formigas e interpretar o que elas estão pensando. Mas então é isso, em suma, tentando sintetizar um pouco os achados e as principais reivindicações do trabalho. Eu acho que a gente pode conversar mais a partir de agora das perguntas que vocês vão fazer, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Diogo. Olha, o seu artigo é um artigo assim que eu acho muito inovador, sabe, assim. E uma das coisas que ele tem uma escrita inovadora, porque eu anotei, quando eu li a primeira vez, eu anotei um monte de palavras que você usa, e são verbos, são substantivos, são adjetivos, em que eles são muito ativos, eles já demonstram outro tipo de perspectiva. Então, você fala de conversação humanos-animais, estratégias dos dois lados, né? O comportamento criativo das formigas, a intrusão criativa da formiga, ou então esse formigocentrismo, né, que você está dizendo, as formigas assim, chegaram os humanos para plantar um monte de coisa para nós, né? Essas formigas que interpretam, que criam com outro tipo de inteligência, cuja atuação não passa, né, pela resistência, essa negociação entre espécies, essas zonas de contato que as áreas de agricultura vão abrindo, em que os significados da presença e da ação um do outro, né, humanos e formigas, eles vão sendo negociados e a identidade humana se constitui aí, né, nessa relação dialógica, né, que você mostra. Então, o artigo ele já é inovador, assim, tem uma coisa bastante bem conduzida, porque a sua escrita ela traz já um diferencial, uma perspectiva metodológica diferencial, né? Então, é um artigo que não, assim, muito bacana, né? Natasha, você quer iniciar, por favor? Sim, sim. Diogo, muito obrigada, né, por estar aqui conosco. Você é o primeiro brasileiro aqui no Conversa Animal, depois dessa sequência aí de outros palestrantes. Trabalhando em Dublin. Isso. Antes de colocar minha pergunta, eu achei muito interessante essa questão da toxicidade do café, porque minha avó, ela era uma pessoa do campo, né? E eu recordo lá na roça, né, que ela coava o café e guardava a borra do café e depois começava a salpicar em volta das plantinhas que ela queria que as formigas não atacassem, né? Então aí talvez seja também uma forma dessa conversa com os animais que você estava mencionando, né? Uma tentativa de alertar as formigas, essa planta aqui não é para vocês, né? Então eu lembro dessa apropriação, né, da sabedoria popular da toxicidade do café para as formigas, né?
que ela ia salpicando a borra do café em volta das árvores novinhas, né, para tentar preservá-la dos ataques, né, das formigas. Pois é, Diogo, gostei demais do seu artigo, ele levanta muitas questões, mas um ponto que sobressaiu para mim é como que você consegue fazer essa articulação muito interessante, né, entre geografia e história. A gente sabe, sua primeira formação em geografia, e além do domínio da história, no seu artigo fica muito claro como que você consegue situar formigas e humanos no espaço, dimensionando, então, suas interações concretas com a vegetação, topografia, hidrologia, solo. Tendo em vista, né, essa dupla formação sua, né, geógrafo e historiador, como que você acha que a geografia e a história dos animais podem dialogar no sentido de produzir trabalhos de maior amplitude analítica, como é o caso do seu artigo? Muitíssimo obrigado, Natasha, pela questão. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Interessantíssimo esse teu relato da coisa que a sua mãe fazia, né? Que coisa. Minha avó. Sua avó, perdão, sua avó. Isso. Ela ainda está viva? Não, já Não, tá. faleceu. Senão eu adoraria conversar com ela, entrevistá-la. Porque achei fantástico. Eu nunca tinha recebido nenhuma confirmação oral de que isso era, enfim, feito, né? Eu já tinha ouvido falar, assim, acho que eu já tinha lido em algum lugar, mas nunca ninguém me falou assim oralmente. Legal. Então, quanto à sua pergunta, olha, pelo jeitão da pergunta, me parece assim que você está se referindo a essa formação parcialmente científica que a gente na geografia tem, né? Porque uma parte de fato científica, no sentido que a gente estuda geomorfologia, ciência do solo, climatologia, biogeografia e tal. A outra parte, ela é uma formação humanística bem parecida com a história, bem parecida com as outras ciências sociais, né? Mas tem, sim, de fato, essa parte da nossa formação que é de ciência natural. Mas, assim, sendo bem sincero, é difícil para qualquer geógrafo ou geógrafa individualmente dominar esses de maneira mínima, né? Dominar de maneira mínima esses diferentes ramos, porque é muita coisa. Então, e até porque durante a graduação mesmo, um pouco como acontece na história, com outras dimensões, mas na geografia a gente já vai se orientando, já vai se direcionando para alguma parte, né, da geografia. Eu mesmo já fui me orientando para a chamada geografia humana, né? Estudei, sim, as geomorfologias, ciência do solo, essas coisas todas, mas acho que não era um aluno tão bom assim. Mas, claro, de toda forma, tive uma boa formação. A UFRJ confere, como certamente a UFMG, confere uma formação muito boa. E para além disso, isso talvez tenha sido até pelo menos tão importante quanto. Eu, quando era estudante de graduação, eu fiz um estágio fantástico. Foi, como eles dizem em inglês, game changer, né? Assim, muda a vida da pessoa. Eu fiz um estágio num projeto enorme, coordenado pelo Departamento de Ecologia da UFRJ, coordenado pelo Rui Cerqueira, que é um grande mastrozoólogo, um projeto sobre fragmentação florestal e os impactos daquilo sobre comunidades de pequenos mamíferos, né? Então, eu acabei tendo contato muito com o pessoal da zoologia. E é um trabalho duríssimo, né? Eu, inclusive, participei de 1 ou 2 trabalhos de campo, que tem que ir para o meio da mata, botar armadilha, né? Espalhada pela mata, para ver né? Quantos bichinhos caem em cada armadilha, aí você vê, né, por que daquilo ali, porque tem mais recurso aqui, coisa e tal. Então, esse tipo de... E, claro, também travei contato com a maneira de escrever, com a maneira de pensar dos cientistas. Então, isso tudo me facilita
na hora de ler as fontes científicas. Isso me facilita, sim. Me facilita. Eu imagino que as pessoas que têm uma formação mais pura em história ou em qualquer outro ramo das humanidades fiquem com mais dificuldade. Eu imagino mesmo, porque... Né? Não estou falando dos livros de divulgação e tal, mas os papers mesmo, de ciência ecológica, coisa e tal, climatologia, coisa e tal, é difícil de ler aqui. Então, isso me ajuda, de fato me ajuda um pouco. Mas eu acho que, em termos conceituais, digamos assim, próprios da geografia, eu acho que tem um conceito, uma teoria, que é importante, ou pelo menos deveria ser mais importante nessa conversa, que é o conceito de lugar, sabe? Que é uma coisa muito forte da geografia, e que alguns historiadores animais vêm pegando, né? Quando eu falo de lugar, claro, tem trilhões de teorias de lugar, tem bibliotecas sobre o assunto, mas, essencialmente, o lugar é uma área da superfície terrestre que é territorializada como uma plataforma para certos fazeres, né? Por exemplo, enfim, você não vai jantar no banheiro, nem vai fazer suas necessidades na sala de jantar, né? A vida social ela é criada a partir de plataformas regionais que conduzem a certos comportamentos e não a outros, né? Isso em todas as escalas, né? A rua, né? A rua o asfalto ali é para passar carro. Se você tem que andar onde tem faixa, né? Então toda a vida social ela é lugarizada, tem áreas para você fazer certas coisas, né? Então, qual é o ponto? Alguns autores perguntam assim, mas isso é uma exclusividade dos humanos? Será que os animais não humanos não têm algum tipo de fazimento de lugar? Né? Esse é um ponto. E tem um livro importante, já tem mais de 20 anos esse livro, aquele livro do Chris Philo e do Chris Wilbur, que é Animal Spaces, Beastly Places, eu acho que é o título, né? Em que eles trabalham isso, né? Quer dizer, é uma coletânea, na verdade, né? Mas, assim, uma das ideias principais é essa, de que os humanos, eles enquadram os outros animais nesses lugares, né? E os animais, eles têm as concepções deles também, né? Então, eles acabam resistindo, eles acabam transgredindo, eles têm a própria maneira deles de se apropriar daqueles lugares criados pelos humanos, né? Lugares que tentam enquadrá-los, que tentam posicioná-los, né? Então, por exemplo, tem a coisa do zoo, né? do zoológico, os animais que fogem e aí vão parar em outros lugares do zoológico, ou fora, ou na cidade, vão fazer outras coisas. Então, bom, sem querer me alongar muito, mas então eu acho que o conceito de lugar é muito importante para esse diálogo, sabe? História, geografia, ecologia também. Eu acho que é algo que a gente devia explorar mais, sabe? Uhum. Obrigada, Diogo. Nada. Ótimo. Bom, uma das coisas que eu especialmente também me chamou a atenção no seu artigo é o trabalho com os documentos históricos que você faz. E você discute várias coisas aí, as práticas, a coautoria, a produção, você até já falou disso na sua apresentação, mas eu queria que você aprofundasse um pouco, talvez pegando um exemplo do seu artigo de fonte histórica, você até citou a do médico, do Tratado de Médico, você usa várias outras, né? Um pouco para que diretrizes que você daria aos jovens pesquisadores que estão começando a trabalhar com a história dos animais, quando eles forem se debruçar sobre as fontes, assim, mais concretos. Obrigado. Obrigado por essa pergunta, Regina. Então, eu tenho tentado avançar, agora com a ajuda do colega André Vital, que é professor lá da Univangélica,
eu tenho tentado avançar esse conceito do que a gente chama de textualidades emergentes multiespécie, né? Saiu até um artigo há pouco tempo na revista chamada IEL, Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, em que a gente propõe esse conceito e tenta esmiuçar e mostrar como que ele pode ser como que ele pode ser útil para os historiadores dos animais. Mas a motivação subjacente aqui é a seguinte, que tem aquele clichê, né, que a gente ouve muito e que faz sentido sob um certo ângulo, né? Que é assim, os animais não deixaram registros escritos, né? Então, como é que a gente pode fazer uma história dos animais, né? Mas eu questiono um pouco isso, sabe? Essa coisa de que porque isso pressupõe essa coisa de dizer que os animais não deixam registros, né? Pressupõe que a voz dos animais como é que eu vou dizer isso? Deixa eu falar assim, a voz do outro não humano não é apenas aquela que sai desse ser, não é apenas uma vocalização dele, mas também aquela que ele provoca em nós, né? Os enunciados, as ações que esse outro não humano convida, capacita ou até força em nós, sabe? Esse é um ponto metodológico que eu acho muito importante. Óbvio que você não vai buscar na documentação, au, né? Esse cachorrinho, au, olha, vou botar aqui. Não é, isso seria uma coisa, né, estúpida, mas não é isso. Quando eu falo assim, de buscar a voz dos animais não humanos na documentação, é porque, e aí esse que é o ponto-chave, a voz do outro, é isso que eu acabei de falar, não é só a que sai dele, mas é o que ele tira de mim, é o que ele faz com que eu fale, né? Nunca, quando qualquer ser vocaliza alguma coisa, não é só ele que está vocalizando. É o mundo todo que, quando alguém fala, o mundo todo fala. É algo que eu diria assim, sabe? Então a gente tem que ver o que do outro não humano está sendo expresso ali naquilo que você fala, né? Tem uma coisa muito interessante que o Marx fala no Manuscritos Econômicos Filosóficos, de 1844, que ele fala assim, tão logo eu tenho um objeto, esse objeto tem a mim como objeto, né? Então, por exemplo, essa coisa da antropomorfização, né? Que é sempre muito atacada. Quando a gente tenta ver o pensamento não humano, sempre vem esse ataque. Você está antropomorfizando, coisa e tal. Assim, eu acho que, novamente, eu acho que faz sentido sob um certo ângulo. Mas o que eu digo contra a coisa da antropomorfização é o seguinte: a antropomorfização é sempre um compromisso entre a nossa linguagem simbólica e o poder do outro não humano de nos objetificar. Porque a antropomorfização enquanto eu descrevo esse outro também está me usando para se expressar. Os humanos são instrumentos também, eles são instrumentos de expressão do outro. Então, é esse compromisso. São os dois querendo, um querendo escrever o outro, mas o outro também querendo falar através de você. Então, esses relatos em que a gente antropomorfiza, tem sempre presente o poder expressivo do outro não humano, né? E a gente tem que saber identificar o que está ali, né? Então, por exemplo, tentando pegar um exemplo, né, que a Regina pediu, tem um que é interessante, que é que é daquele cientista austríaco que foi diretor do Instituto Agronômico de Campinas, o DAFER, né? Que ele fala assim, não, as saúves são muito inteligentes, elas quando você, ele falando, né? Quando você tenta matá-las, jogando um gás venenoso e tal,
e não é bem sucedido, ou seja, elas não morrem todas, elas reorganizam o ninho delas, de forma que a arquitetura do ninho agora vai dificultar a entrada de gases, né? Ou seja, elas constroem as câmaras de uma forma que, se entrar um gás por uma câmara, essa câmara não vai comunicar com as demais, né? Isso é uma forma, você pode argumentar que isso mais do que uma descoberta do Dafer, é as formigas falando através deles, falando, olha, não vai ser fácil assim não, tá bem? Que aqui a gente tem os nossos mecanismos arquitetônicos que podemos nos safar desses estratagemas que vocês têm, né? Bom, mas então, assim, o que eu diria para a garotada que está começando assim, não se contentem em saber o que os humanos pensavam e faziam com os outros animais, né? Há maneiras de ler a documentação que conseguem descobrir os traços da expressividade dos próprios animais, né? E uma das dicas importantes aí, isso é muito importante, é prestar atenção à linguagem espontânea, né? Porque a gente tem aí 300, 400 anos de um disciplinamento antropocêntrico muito forte, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai escrever um artigo, quando a gente vai fazer uma fala formal, esses disciplinamentos que estão aqui no fundo da nossa cabeça, eles já dispõem você para falar dos animais de certa forma, né? Para falar deles como passivos, como objetos, como coisa que você vai lá e pega e faz assim, e vira de cabeça para baixo, isso aqui. Mas, muitas vezes, a linguagem espontânea, ela desabrocha, ela, sabe? Quando você relaxa um pouquinho, a linguagem espontânea toma conta. E na linguagem espontânea você vai deixar a expressividade do outro falar, né? Muitas vezes, quando tem ponto de exclamação em documento, é que você vai ver que é uma linguagem mais espontânea ali, né? Aquele escritor ou aquela escritora se deixando impregnar pela expressividade não somente dos animais também, né? Até enfim, das plantas, e até das coisas inanimadas, né? Então, essa é uma dica que eu dou, prestar atenção aos momentos em que a linguagem espontânea toma conta do relato, né? E mostra como que esses outros seres estão se expressando a partir daquele relato ali humano. Espero ter respondido, Regina. Muito, muito. Né? E agora, eu e a Natasha temos uma pergunta, elas são elas exploram questões diversas da questão da agência, mas elas são bem parecidas. Então, eu acho que Natasha fala, eu coloco a questão e talvez você possa responder numa tacada só. Né? Natasha, você começa? Pois é, Diogo, começo. De certa forma, você já até falou um pouco sobre isso na resposta que você deu à pergunta da Regina. Mas algo que sobressaiu, né, dentre os vários aspectos no seu artigo, é que você mostra como que as formigas atuavam de maneira muito sofisticada, né, de uma forma cooperativa. E os humanos logo perceberam que também precisavam responder coletivamente, cooperar entre si, orquestrando ações de combate e resistência, por exemplo, unindo forças com os vizinhos, né, conjugando ações públicas e privadas, né, no combate às formigas. Teríamos aí um caso de uma resposta humana não apenas discursiva, mas também estratégica, né? Há uma forma específica de organização agência animal. Você poderia, então, falar um pouquinho para a gente sobre as respostas humanas à agência animal? Você até mencionou isso um pouco na resposta que você deu para a Regina agora há pouco. Uhum. A minha pergunta, ela se mescla da Natasha, porque ela toca na questão da agência, tá? Porque você coloca muito claramente a necessidade da gente pensar muito além da resistência, né? Não é uma questão de resistência animal. Os animais não apenas resistem, eles fazem mais do que resistir.
né? E é interessante porque eu faço parte de uma geração que viu ascender o discurso da resistência na história social, especialmente dos trabalhos, ou da história social dos movimentos negros ou das mulheres, em que, após a leitura do Thompson, a chegada do Thompson, né, da tradução do Thompson no Brasil, a questão da resistência tomou conta, mas eu também participei da geração que começou a criticar a mera ideia de resistência e apostar na noção de que era preciso ver em que medida os agentes sociais não apenas resistem, mas também criam. E nesse caso aqui, a história dos animais, em alguns momentos, ela se deteve na questão da resistência animal, e você, baseado em outros autores aí, está mostrando que, na verdade, não basta pensar a questão da resistência, é necessário pensar a questão da criação, né? E aí, eu concordo com você, essas formigas elas vão ter estratégias que são criativas, elas começam a fazer o túnel de outra forma, né? Ou então, elas também preferem, elas fazem, não de forma consciente, mas uma relação custo-benefício, é melhor lidar com um pouco mais da toxicidade da folha do café, mas está ali na porta, né? Então, tem essa coisa da criatividade, não é mera resistência de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, é preciso pensar nas diferenças de agência entre o perigo de igualar todas as agências e de igualar toda a criação também é grande, né? O Latour foi criticado por isso, igualar a agência humana e a agência animal. E aí eu pensaria, além de já ter uma bibliografia que vai discutir essa diferença de agências, mas como é que a gente poderia começar a pensar, começar a distinguir a capacidade de criação humana da capacidade de criação dos outros animais, porque também vai ser necessário distinguir isso. Então, eu também estou tocando na questão da agência com a Natasha, mas eu estou querendo discutir um pouco a questão da criação. Ótimo, gente. 2 perguntas fantásticas. Deixa eu ver por onde que eu vou entrar. Então, deixa eu tentar começar com essa questão da Regina. Como é que a gente distingue? Bom, aí eu vou seguir o Eduardo Kohn, esse antropólogo, cujo livro, Como as Florestas Pensam, eu acho que é fantástico, fantástico. Abre caminhos fertilíssimos, não só para a antropologia, como ele queria, mas para a história animal também. Ele diz assim, e aí, parafraseando o Chakrabarti, né, ele fala assim, a gente tem que provincializar o pensamento humano, né? E o que ele está querendo dizer é o seguinte, exatamente, e como você falou, né? Contra o Latour, contra chapar tudo, né? Ele está falando assim, o pensamento humano ele é essencialmente simbólico, né? Mas quando a gente, pelo menos dessa perspectiva de entender pensamento a partir da semiótica, né, da interpretação de signos, a gente sabe que há outros signos que não os símbolos, né? Se a gente for pegar a teoria do Charles Peirce, ele identificava 3 tipos de signo, né? Os ícones, os índices e os símbolos. Então, o Kohn fala assim, a coisa de provincializar o pensamento humano, né? Tem esse tipo de pensamento que está baseado em símbolos, e símbolos são signos autorreferenciados. São signos autorreferenciados, né? São signos arbitrários, né? Como é que a gente explica o que é amor? Como é que a gente explica o que é vida? Como é que a gente explica o que né, esses conceitos mais complexos? Somente usando outros símbolos linguísticos, né? Ou seja, a gente fica num jogo de gato e rato, né? A gente fica andando dentro do sistema linguístico, né? Isso é uma forma de pensar, mas ele diz assim, mas tem outras formas de pensar, né? Porque tem outros tipos de signo, né? A gente tem os ícones, né? Que são signos que operam via semelhança, né? E a gente tem os índices, que são signos que operam via relações causais materiais, né? Então, por exemplo, trazendo para o nosso caso, as formigas elas pensam não de maneira simbólica,
Elas pensam de maneira tanto icônica quanto indexical, por exemplo. Quando elas associam, elas estão levando as folhas para o ninho, né? E ali eu não falei sobre isso, mas assim tem uma divisão de trabalho enorme ali, né? Tem as formigas que cortam as folhas, tem aquelas que carregam para o ninho e tem aquelas que dentro do ninho vão macerar para produzir o solo dos fungos, né? Então, nessa cadeia, quando elas percebem que certas folhas estão fazendo mal aos fungos, né? Mas como é que elas percebem? É esse que é o ponto. Como é que elas percebem? Porque elas associam que os fungos estão, enfim, não estão dando, estão ficando doentes, né? Não estão dando certo, com o tipo de folhas que elas estão carregando. É uma relação indexical, né? De causa de causalidade material. Então, elas não, então elas interrompem. Quando elas percebem que o tipo de folha, de material que elas estão levando, né, eu ia falar tóxico, mas elas não pensam em tóxico, não existe esse conceito de tóxico, porque isso é simbólico. Mas, enfim, elas param, elas estão pensando que houve alguma coisa errada ali, e elas interrompem aquele processo, né? Isso é um pensamento, isso é uma avaliação, né? Que não é simbólica, né? Então, eu acho que uma maneira da gente distinguir é um dos caminhos, né? Eu acho que é um caminho promissor a gente usar a teoria dos signos para, como diz o Com, provincializar o pensamento humano. Falar, olha, a gente pensa de uma forma. E qual é uma implicação importante? Esse é também outro ponto. Qual é a implicação importante dessa distinção? Já que o sistema significativo humano ele é autorreferenciado, significa que ele tende ao infinito também. Isso é um negócio interessante. Até que ponto a natureza dos signos que a gente usa não está na base de desvarios, de coisas delirantes, como a ideia do crescimento econômico infinito, né? Não sei, pode ter uma relação aí, né? Porque o nosso sistema significativo, de certa forma, ele é apartado, né? Das coisas referentes, materiais, né? Porque ele fica operando dentro de si mesmo, né? Então, isso é um caminho para trabalhar essa distinção a que você fez alusão, Regina. Certamente tem outros. Sobre a questão da Natasha, bom, eu falei de algumas respostas, né, dos humanos, eu falei da coisa da criação de máquinas de fumigamento, né? Tinha outros tipos de máquinas, né? Eles usavam até foguetes, coisa de louco. Eles soltavam rojão, sério, soltavam rojão dentro do ninho para explodir os ninhos. Você vê que coisa... Tinha essas respostas também. Tinha respostas, evidentemente, as respostas discursivas, né? Mas isso você já falou, você está querendo saber respostas que você está chamando de estratégicas, né? Tem assim, eu poderia enumerar outras formas específicas, né? Em relação às formigas. Mas tem uma coisa muito interessante, que é de um aspecto assim, mais estrutural, eu diria, que é assim, que é algo que eu estou querendo explorar agora. Eu não explorei muito nesse artigo, eu estou querendo explorar agora em outro trabalho. É que as saúvas elas desestabilizaram uma certa concepção modernista bem extravagante, que é aquela que diz que os humanos que fazem, só os humanos é que fazem coisas, né? Os humanos, a história, né? A história é feita pelos humanos que vão e agem sobre o mundo e fazem história. Só que, e aí é uma coisa muito interessante, para as formigas, os humanos e as paisagens que eles produziam eram coisas, eram objetos, né? Os humanos e suas paisagens eram objetos para as formigas. E as pessoas sabem disso, né? Tanto que falam assim, ela está me roubando, a formiga está tirando vantagem de mim, né? Ou seja, é uma admissão de que as pessoas são coisas também. Isso é super desconcertante. Isso é super desconcertante.
você fica nu perante um insetozinho, assim, nu no sentido de que, assim, de que você é uma coisa no universo. Você não é um Deus que vai lá e faz tudo. Você é uma coisa. Você é olhado. Você sabe? Outro organismo tira vantagem de você, né? Então isso mexe. Isso sempre mexeu muito com as pessoas, sabe? E eu estou querendo explorar os efeitos disso, os efeitos dessa agência principalmente sobre o domínio discursivo humano. Como é que tipo de reação as pessoas tinham ao se verem objetificadas, né? por um bichinho tão pequeno, mas tão poderoso, né? Isso eu acho que é uma resposta interessante, né? A essa agência, a essa capacidade de atividade das formigas. Eu sinto isso com os pernilongos, Tio. A quem eu atribuo uma inteligência superior. Perseguir um Concordo plenamente. pernilongo durante a noite mostra como eles são superiores a nós, né? Bom, nós temos um tempo limitado aqui, o programa foi muito interessante, com a exposição brilhante aí do Diogo, essas ideias novas aí, com o seu texto que ele está trazendo. Agradeço a Natasha pela parceria, né, no Conversa Animal. Obrigada, Regina. Obrigada, Diogo, viu? Foi muito prazeroso aqui a nossa conversa. Eu que eu agradeço, querida. Eu que agradeço muitíssimo a vocês dois. Obrigada. Né? E aos que estão nos assistindo, eu convido a visitar nossa playlist, ver os programas já disponíveis, inscrever-se no canal e esperar pelos futuros programas. Né? Muito obrigada. Obrigada a todos.